Qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Resposta. A providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado consistiu em colocá-lo num paraíso, designando para o cultivar, dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra, pondo as criaturas sob o seu domínio e ordenando o matrimônio para o seu auxílio, em conceder-lhe comunhão com Deus, instituindo o dia de descanso, entrando em um pacto de vida. É interessante que ainda tem mais, mas vamos explicar por parte. Qual que foi a providência de Deus para com o homem que ele foi criado? Primeiro, consistiu na providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado, consistiu em colocá-lo no paraíso, designando a cultivar, ou seja, Deus criou todas as coisas de forma especial, criou o homem de forma especial. Deus criou tudo muito bom. E é interessante que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele viu que o homem precisava de uma companheira, o homem precisava de uma auxiliadora que lhe fosse idônea, para ser, junto com ele, o vice-gerente de Deus da criação, ou seja, para cuidar da criação. E Deus, então, cria a mulher e institui o casamento. E aí, qual que foi mais a providência de Deus? Conceder-lhe comunhão. Esse momento de comunhão é providência de Deus. As pessoas, em vez de estarem tristes e muitas vezes até mesmo assim enfadadas de vir adorar a Deus, elas deveriam se alegrar, porque essa comunhão é providência de Deus. Mais ainda, instituindo o dia de descanso, entrando um pacto de vida. Ou seja, Deus também providenciou a nós o dia de descanso. E isso serve tanto para o momento do culto, porque é um momento onde nós vamos tirar todo o peso do pecado, o fardo que nós carregamos, é Jesus que tira. E o culto é uma bênção, que ele tira todo o fardo e peso espiritual da semana. Mas, ao mesmo tempo, esse descanso também é o descanso físico. É o descanso que todos nós precisamos. E isso é tão sério que quando nós não temos o nosso tempo de descanso, isso passa também a ser pecado. Não trabalhar, ser ocioso é pecado. Mas trabalhar sem descansar também é pecado. Porque Deus providenciou, inclusive, isso, o dia de descanso. Mas ainda, voltando só para pegar, entretanto, entrando em um pacto de vida com ele sob a condição de obediência pessoal, perfeita e perpétua, da qual a árvore da vida era um penhor, e proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morte. Deus criou tudo perfeito, Deus fez um pacto de vida e consistia numa obediência. Mas nós sabemos pela história que o homem quebrou essa aliança. Ele quebrou essa aliança. E aí que vem aquela questão que a gente sempre tem tratado e que às vezes as pessoas não compreendem, né? O livre-arbítrio teve Adão. Deus criou ele perfeito, sem inclinação para o mal. E ele tinha ali uma escolha de obedecer a Deus ou de desobedecer. E ele preferiu desobedecer. Após Adão, depois da queda, todos nós toda a raça humana, ela já nasce em pecado, está no DNA. E nós somos sempre inclinados para o mal. É por isso que hoje nós não temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa eu poder escolher entre o bem e o mal sem nenhuma influência. Depois da queda, ninguém pode fazer isso. Quem pode dizer, hoje, a partir de agora, eu não vou mais pecar? É impossível.
Só de dizer isso eu já estou pecando. O que nós temos é livre agência, ou seja, porque nós não cremos num Deus que criou o robô, né? Uma livre agência, mas que ao mesmo tempo ele é soberano sobre todas as coisas. É aquilo que eu falei já do sorvete quente, né? Nós sabemos da soberania de Deus e da responsabilidade humana, mas nós não sabemos como isso funciona. Deus não revelou essa receita. Mas o que é interessante na declaração da nossa fé é que Deus criou todas as coisas boas e que Deus criou tudo para a sua glória e Deus criou também tudo para a sua glória, para o seu louvor e também para a nossa felicidade. Se tem alguém que sabe o que é melhor para nós, não somos nós, não é verdade? Quantas vezes a gente pensa que aquilo que a gente vai fazer, a decisão que a gente vai tomar vai ser a melhor e não é. Mas Deus sim, Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Sempre sabe. Então essa é a declaração de fé que Deus revelou na sua palavra e que nós declaramos. Instante eu convido o nosso irmão André que nos dirija a Deus nessa oração, agradecendo ao Senhor por essas verdades benditas que são alicerce da nossa comunhão com Ele. Oremos. Obrigado, Deus, Pai, pelos ensinamentos, das tuas verdades. Possamos entender e que o Senhor possa tirar tudo que atrapalha a compreensão, Senhor. A tua palavra está aí disponível e ajuda-nos, ó Pai, a ter sempre interesse e aprendermos mais de Ti. Obrigado, Senhor. Pelo teu servo, assim, a explicarmos, a ajudarmos. Pai, obrigado por tudo em Cristo Jesus. Amém. Amém. Se eu convidar a Ivy que vem aqui à frente. E eu fiquei com muita saudade, viu? Fiquei com bastante saudade. Quero até um abraço. Como que foi sua semana? Tudo bem? Eu vou contar para você uma história. Uma história muito legal. Estava tendo uma festa lá no céu e todos os animais da floresta foram convidados. Você já sabe dessa história? E aí começou a vir um macaco, o leão. Qual mais bichinho que você acha que foi para o céu? Papagaio. O papagaio, qual mais? Tigre. O tigre, a girafa. Tava todo mundo indo lá para a festa que ia ter lá no céu. Tem mais algum bichinho que você quer lembrar? Gorila. O gorila. Todos eles estavam indo. Aí o sapo, ele estava pulando assim, né? E ele chegou perto da tartaruga e falou assim, o que está acontecendo aí que eu estou vendo todos os animaizinhos indo para festa, uma festa aí? Daí ele falou assim, é que está tendo uma festa lá no céu. Falou, está tendo uma festa lá no céu? Eu posso entrar? Ele falou, a tartaruga, eu acho que pode. Só que quem tem boca grande, o sapo tem boca grande? Tem, né? E a tartaruga falou, quem tem boca grande não pode entrar. E agora? Aí sabe o que o sapinho falou? Coitadinho do jacaré. Ele fechou a boquinha bem devagarinho e falou, coitadinho do jacaré. Mas sabia? Vai ter de verdade uma festa lá no céu. Vai ter um dia, uma festa muito legal. Às vezes você fica triste. Tem dia que você fica triste? Você nunca fica triste? Tem dia que você chora? Às vezes chora, né? Não? Só um pouco. Só um Piquitiquinho pouco. de nada. Pitiquiquinho de nada. Então, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente chora, às vezes acontece coisas que deixam a gente assim chateado. Mas olha que legal. O dia que tiver essa festa lá no céu, e a gente estiver lá, não vai ter mais nada disso. Imagina um lugar onde a gente sempre vai ser feliz. Imagina uma festa assim que nunca vai acabar. Não é legal quando você vai numa festinha? Fiquei sabendo que ontem você foi numa festinha, né? Ontem. Então, não foi legal? Foi na escola, mas eu fiz uma guerra. Você fez uma guerra na festa? Não é festa? Então, o que acontece? Mas não tem aquelas festas legais que a gente gosta e não quer parar, não quer ir embora? Essa festa vai ser assim, ó, para sempre. Vai estar todo mundo lá. Mas nessa festa não vai entrar quem tem boquinha pequena. Pode entrar quem tem boca pequena, grande. Nessa festa vai entrar quem tem Jesus no coração. Você tem Jesus no coração?
Então, a palavra de Deus diz que nessa festa você vai entrar. Pensou que legal? A gente todos juntos nessa festa? Nunca se esqueça disso. Que apesar de a gente às vezes ficar triste, ter dificuldade, um dia nós vamos para essa festa. E vamos estar do ladinho de Jesus para sempre. Tá bom? Vamos orar? Você nos dirige a Deus em oração? Então vamos orar. Papai do céu, obrigado pelo dia de hoje, pelas nossas vidas. Cuide da minha mãe, do meu pai e cuide também dos irmãos. Sim, Pai querido. Cuide que não vem aqui e a gente fica orando. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai, e engrandecemos o teu santo nome. Porque o Senhor, Pai, tem sido misericordioso e gracioso demais, Pai, para conosco. E nós somos muito gratos, Pai, pelo amor do Senhor em Jesus Cristo, Pai. Nós somos gratos, Pai, de forma especial nesse momento, porque nós cremos, Pai, que essas verdades reveladas no coraçãozinho, Pai, da Amy, o Senhor mesmo é que colocou. O Senhor mesmo, Pai, é que tem colocado essa disposição no coração dela para te servir, para conhecer o Senhor. E nós continuamos, Pai, rogando a Ti que o Senhor, cada vez mais, abençoe, Pai, a vida dela, dos seus pais e de todas as crianças, Pai, que fazem parte e receberam o selo da aliança, que elas cresçam e continuem crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Abençoe, Santo Deus, nesse momento em que ela receberá, Pai, a instrução do Senhor através da Tua serva e abençoe-nos também, Pai, nesse momento de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, a Tua mensagem para nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe. Fazia tempo que eu não contava essa história, hein? Do jacaré. Coitadinho. Mas só que tem que fazer com a boquinha baixa. Coitadinho do jacaré. Né? Bem, irmãos, vamos dar continuidade à série de mensagens de Malaquias. E hoje é interessante, né? Deus chama o povo para uma restauração, mas o povo continua querendo acusar Deus. E agora a acusação é: Deus é injusto. Deus é injusto. Nós veremos a vinheta e logo em seguida faremos a leitura de Malaquias 3, verso 3 a 18. Malaquias, livro do profeta Malaquias. Nós leremos o capítulo 3, verso 13 a 18. Só para uma informação, na verdade, esta é a última acusação que o povo vai fazer contra Deus. Depois disso é o veredito final, na ordem de Malaquias. Só que eu deixei para a última acusação o capítulo 2, verso 1 a 9, por entender que todas essas acusações, na verdade, começaram aqui. No capítulo 2, verso 1 a 9, que nós vamos ver domingo que vem, onde falaremos sobre que Deus não honra a sua palavra. É uma acusação que o povo faz. Mas na ordem
disposição do livro de Malaquias natural, esta é a última acusação. Como nós vimos domingo passado, Deus chama o povo para o arrependimento, Deus chama o povo para a restauração, mas a gente vê que o povo aqui vai responder, em vez de perdoe, Senhor, e nos restaure, o povo continua e faz a última acusação, e depois disso Deus dá o veredito final. Vamos ler. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos orar. Pai querido, nesse instante, Pai, que a Tua palavra foi lida, nós, os Teus servos, Pai, rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito aplique, Pai, a Tua palavra em cada coração aqui presente, e cada coração que está ouvindo essa mensagem, para que possamos, Pai, sairmos daqui com o nosso coração confortado, restaurado, transformado, com o coração, Pai, disposto a Te servir, Te buscar, de confiar mais em Ti cada vez mais. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é suficiente, e nós cremos, Pai, que tudo aquilo que é necessário para a nossa vida contigo, para o nosso caminhar com o Senhor, está na Tua palavra. Nos alimente, Pai, e nos dê de beber dessa rica fonte. É por amor de Jesus que oramos. E agradecemos a Ti, Senhor. Amém. Deus é injusto. Deus é injusto. Esta é a 8ª audiência. O povo conclui dizendo que Deus é injusto em todos os seus atos e em todo o seu ser. E aqui, à guisa de introdução, eu quero esclarecer alguns pontos. Primeiro, as aparências enganam. As coisas não são o que parecem ser. Vocês lembram lá de Lucas, capítulo 16, versos 19 e 31? A história do rico e do mendigo Lázaro? Que o rico tinha uma vida assim, aos olhos das pessoas ali, próspera, comia com fartura. E o mendigo, o texto não está falando que ele comia das migalhas. Tem gente que fala assim, não, ele sonhava, ele queria comer das migalhas que caía da mesa do rico. E mesmo assim ele nem podia. E o estado dele é que ele estava ali, já prestes a morrer. Imagina uma vida cheia de úlceras, ou seja, tumores pelo corpo, e os cães já lambendo ele. E naquela época, para quem não sabe, os cães eram os coveiros para os pobres. Ou seja, quando a pessoa não tinha condições, ela era morta, ela morria, ficava largado e os cães as devoravam. Que situação, né? Mas olha que interessante. A gente, ao olhar para esse quadro inicial, a gente pensa assim, acho que é inútil mesmo servir a Deus, né? O mendigo servia, o rico não. Mas é interessante que depois da morte, você vê o texto dizendo que o mendigo, que estava vivendo essa vida precária,
ele está no seio de Abraão, se deleitando já com aqueles que morreram no Senhor. Ao passo que o rico, que aos olhos de todos tinha uma excelente vida, uma vida que todos almejavam, está em tormentos no inferno e rogando que o mendigo pudesse, ou que alguém pudesse ali molhar a ponta do dedo na água e refrescá-lo, e falando que não dá, porque tem um grande abismo. Então, primeira parte que eu quero dizer aqui dessa introdução, as aparências enganam. As coisas não são o que parecem. Às vezes nós temos parte da história, mas nós não temos a história total. E isso é importante nós sabermos. Porque se nós ficarmos só com a parte da história, muitas vezes nós também vamos chamar Deus de injusto. Segundo, as reações diferem-se. Uns obedecem, outros escarnecem. Isso você vê desde depois da queda, você já vê isso. Aqueles que vão buscar a Deus, aqueles que vão servir a Deus, que vão se render a Deus, e aqueles que vão se escarnecer de Deus, vão zombar de Deus, e vão acusar a Deus. Sempre haverá isso. Depois da queda você vê a semente boa, que nós chamamos, e a semente má. Aqueles que estão em Cristo Jesus, na promessa de Cristo Jesus, já feita lá em Gênesis 3,15, e aqueles que não estão. E terceiro, o veredito final separará os perversos dos justos. Hoje parece que está tudo assim misturado, e parece mesmo que não tem justiça, parece que vale a pena mesmo quebrar princípios, mas vai ter um momento onde Deus vai fazer o seu julgamento final e vai ficar bem claro essa separação, né? Então, Deus chama o povo, como nós dissemos no início, para uma restauração. É interessante que quando você olha para Malaquias capítulo 3, verso 6, que as pessoas geralmente pensam assim, olha, essa aqui é a passagem do dízimo, e que nós vimos domingo passado, que o princípio aqui não é dízimo, não é dinheiro, mas é aliança, é volta para Deus, tanto é que antes de Deus falar assim, ó, traga os dízimos, ele fala assim, tornai-vos para mim, tornai-vos para mim. O povo estava roubando a Deus, não é só no dinheiro, não. O povo estava roubando a Deus em várias coisas. No culto desprezível que eles estavam prestando. Eles estavam roubando a Deus ao tentar explorar os pobres e os irmãos que estavam ali. Olhar para Malaquias e falar que o povo só estava roubando dinheiro é olhar com uma visão muito limitada. O povo estava roubando a Deus em vários aspectos. Porque eles estavam quebrando vários termos da aliança. Essa ideia aqui de roubo. Inclusive nos dinheiros. Naquilo que Deus tinha dado para eles de primícias. E Deus, misericordiosamente, Deus fala assim, olha, verso 11, ele diz assim, verso 10, ele diz assim, trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós sem medida, bênção sem medida. Ou seja, quando Deus faz essa promessa, não é simplesmente em relação ao dízimo, mas tudo aquilo que o povo estava roubando. E Deus chega aqui e fala assim para eles, olha, vamos resolver isso? Vamos restaurar? Tornai-vos para mim. E mais, faz prova de mim. Não quebra os princípios da aliança, não. Faz prova de mim. Aí vocês sabem qual que é a resposta do povo? Deus anseia por uma restauração, mas olha o que o pecado faz. O povo está tão encharcado no seu pecado que o povo, em vez de aceitar o chamado gracioso de Deus para a restauração, eles desprezam a Deus e pior, continua a acusação falando, não, o Senhor é injusto. Você está falando para fazer prova? Que prova? Olha aqui, ó, a prova está aqui, ó. Aquele que não serve a Deus está vivendo uma vida boa, excelente.
E nós aqui, quem servimos, vivemos de luta, ou seja, estamos em jejum, estamos aqui arrependidos, sofremos. Aí, provas? Fazer prova? Prova do quê? Está provado aqui, ó. O povo responde desse jeito para Deus. Então, hoje nós vamos ver como que Deus vai tratar essa questão. Há 3 fatores importantes que devem ser analisados nesse texto. Primeiro, a vida do perverso. Quem é o perverso, né? A gente vai ver isso. Depois, a vida do justo. E terceiro e último, a justiça de Deus. Então, em primeiro lugar, a vida do perverso. E quando nós falamos perverso, palavra forte, né? Perverso. Então, como são os perversos? A Bíblia diz aqui, quando nós olhamos o texto que nós lemos, que esses perversos são chamados também de soberbos, verso 15, aqueles que cometem impiedade, ainda no verso 15, também aqueles que eles tentam ao Senhor e escapam. E ele vai dizer de forma muito clara quem é o perverso quando ele diz no verso 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem é o perverso? O perverso é que não serve a Deus. Às vezes nós achamos que perversidade é só atos malignos, e nós esquecemos daquilo que sempre nós falamos quando anunciamos o Evangelho, que o pecado não é só fazer o mal. O pecado, principalmente nas Escrituras, é deixar de fazer o bem. Ou seja, quando nós não servimos a Deus, quando nós glorificamos a Deus, é um pecado gravíssimo. É perversidade diante do Senhor. Então, como são os perversos? Eles são afrontadores. Eles são afrontadores. As vossas palavras foram duras para mim. Deus graciosamente chama, como um pai chama o filho: olha, volta para mim. Volta para mim. Vamos ajustar, vamos restaurar. E eles respondem com uma resposta dura diante do Senhor. Eles são afrontadores. E aqui você vê o atrevimento espiritual, né? Eles estão diante do grande Deus, eles estão diante do grande rei. Eles não têm coragem de apresentar o animal podre que eles estavam oferecendo para Deus, para o governador, quanto mais para o rei da época, o rei Artaxerxes. Mas diante do rei dos reis, além deles desprezarem o culto, porque essa é a tônica de Malaquias, eles ainda são atrevidos ao ponto de lançar duras palavras diante de Deus. E aí eu fico pensando, sabe o quê? Vocês já pararam para perceber como a humanidade ela tem esse prazer de lançar suas piores frases, piores palavras para Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Você sabia que os livros mais vendidos hoje no mundo são exatamente os livros que zombam de Deus, que escarnecem de Deus, que ridicularizam a Deus? Parece que a humanidade caída, ela tem um desejo, uma alegria mórbida de zombar, de escarnecer de Deus. E isso é afronta diante de Deus. Só para vocês terem uma ideia, escarnecendo de Deus, Michael Onfray, esse escritor, esse filósofo francês, hoje ele é considerado um dos escritores mais lidos no mundo. E ele diz o seguinte: só o homem ateu pode ser livre, porque Deus é incompatível com a liberdade humana. Se Deus existe, eu não sou livre. Por outro lado, se Deus não existe, posso me libertar. E aí ele ficou muito conhecido pela essa frase aqui, quando ele diz que Deus está nu. Deus está nu. No sentido que não tem Deus. Deus agora não tem como Deus se esconder. A humanidade já sabe que ele não existe, que ele é um mito, que ele é uma enganação, que ele é uma mentira. Eles são atrevidos. Eles afrontam a Deus e são atrevidos. Eles querem escarnecer a Deus. E isso vem, assim,
Durante toda a história da Bíblia, mas de uma forma mais contemporânea e recente, vamos dizer assim, do século XVII, quando chega o iluminismo pelo Immanuel Kant, ou seja, o racionalismo, e é nesse momento, entre o século XVI e XVII, que vai haver uma grande mudança na humanidade, porque até então, no século XVI, o povo entendia que Deus era superior e o homem inferior, mesmo com as suas heresias e dificuldades, mas agora, nessa transição do século XVI para o XVII, vai entrar o racionalismo, o humanismo, onde vai falar que Deus está destronado e que o homem está no trono e que Deus agora está debaixo dele. E um dos iluministas, David Hume, ele diz assim: quem queimar um livro de teologia ou rasgar uma Bíblia estará prestando um grande serviço para a humanidade, porque a palavra de Deus é uma tremenda bobagem. Deus é tolo. Deus é ridículo. Deus é imprestável. Deus é inútil. Nietzsche. Quem não conhece Nietzsche? Todos os japoneses que fazem faculdade aqui conhecem Nietzsche. Às vezes não conhecem a Bíblia. Mesmo os cristãos. Mas Nietzsche conhece. No Brasil é a mesma coisa. Todo mundo que estuda vai ouvir falar sobre ele. Esse homem aí, ele tem formado os pensadores no mundo inteiro. Filho de um ministro alemão, ele era alemão, o pai dele era pastor, e ele, um grande liberal. E um homem que é admirado, um homem que é lido, tem pessoas que têm vários livros dele, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com uma delas. Ela disse: nossa, olha, Nietzsche é uma pessoa fantástica, né? Brilhante nas suas frases. E tome cuidado, viu? Porque o que eu estou vendo em Facebook, não estou falando da nossa comunidade, mas de alguns cristãos, crentes que eu conheço, que estão postando Voltaire, estão postando John Locke, que estão postando Nietzsche, porque eles têm frases bonitas. Os humanistas, racionalistas, ateus, eles têm algumas frases bonitas. O problema é que nas frases, as frases deles são como eles, ou seja, não tem nada de Deus. E às vezes, se você conhece, você pode diferenciar, mas aqueles que são estudiosos por Google e Facebook, às vezes pegam esse gancho de Nietzsche, nossa, esse cara é o cara, e começam a estudar ele, e ele é um ateu. A gente tem que tomar cuidado com isso. E eu estava conversando com essa pessoa, mas essa pessoa era entendida, tinha vários livros, eu tinha lido e falou: nossa, ele é fenomenal, né? Ele é fantástico. Eu falei: de fato. Só que você já viu algumas frases dele? Por exemplo, ele diz assim, e o homem em seu orgulho criou Deus, a sua imagem e semelhança. Você crê nisso daí? Aí a pessoa já começou a ficar meio assim que desconcertada. Eu falei assim: não, ele é fantástico. Falar que ele não é uma pessoa que influencia seria uma grande bobagem. Influencia em todo lugar do mundo. Mas você já parou para ver a outra frase que ele diz? Deus está morto, mas considerando o estado em que se encontra a espécie humana, talvez ainda por um milênio existirão grutas, que ele quer dizer igrejas, comunidades, em que se mostrará a sua sombra. Mas Deus está morto. Eu falo, ao mesmo tempo, interessante, né? Ao mesmo tempo que esse homem é capaz em vários livros, como que escreve uma bobagem dessa? É uma bobagem ou não é, a pessoa? Não é. Por isso que eu não creio em tudo que ele fala. Então tá certo. Mas está aí, a humanidade parece que ela tem um prazer mórbido, abominável, de escarnecer Deus. E não só de escarnecer, mas de perseguir, de tentar ofuscar, de tentar exterminar. Não apenas Deus, mas inclusive aqueles que servem a Deus. É interessante que aquele grupo ateia, que os ateus que estão se levantando no Brasil, eles disseram que a religião mata por causa das guerras religiosas, né? Mas olha que interessante, o grupo que está ante esses ateus, que chama ateia, eles postaram isso aqui, olha que interessante, 100 milhões de mortos. Só com esses dois, sem colocar os outros ateus. Ateus mataram mais em 50 anos do que todas as guerras religiosas nos 10 séculos anteriores juntos.
É mesmo? O ateu é bom? Aquele que não serve a Deus é mais justo, é mais honesto, é mais amável? Mas você vê que quando entra esse comunismo ateu, ele quer destruir, ele quer matar. A maioria desses mortos foram cristãos. Então, primeiro é que eles são atrevidos espiritualmente, mas eles não são só atrevidos. Eles têm um anestesiamento espiritual. Porque quando o Senhor repreende, eles dizem assim: que temos falado contra ti? Eles estão fazendo acusações contra Deus. E aí eles chegam e falam assim: olha, mas que temos falado contra ti? Ou seja, pior do que pecar é pecar e não ter consciência do seu pecado. Pior do que pecar, pior do que afrontar a Deus é fazer isso e nem ter mais consciência dessa atitude. Isso aqui é um estágio avançado do pecado. É quando a pessoa nem mais percebe. E mais, a situação deles é pior. Porque eles não mais enxergam, mas quando Deus repreende, eles também não querem ouvir. Ou seja, estão cego e surdo. É um estágio avançadíssimo de pecado. Não brinquem com o pecado. Alguém já disse que o pecado é como o rio Amazonas, né? Se você for na nascente dele, uma criança pode brincar, né? Mas se você for lá para o meião lá do rio lá, ninguém aguenta não. Leva mesmo, vai embora. E a gente vai brincando. A gente vai, não, esse pecado eu sei lidar. Até que chega uma hora que o coração começa a endurecer, o pecado começa a anestesiar, você não é, mas nem consegue mais enxergar aquilo como pecado, e quando ainda é repreendido, não aceita a repreensão. Então, primeiro, eles são afrontadores. Os perversos, eles são perversos mesmo, os que não servem a Deus, porque eles afrontam a Deus, eles zombam de Deus, eles escarnecem a Deus. Eles não querem glorificar a Deus. Mas, em segundo lugar, eles são equivocados. E aqui é interessante, porque eles pensam uma coisa, mas eles fazem outra. Por exemplo, é inútil mesmo servir a Deus? Vamos acompanhar aqui algumas questões. É inútil mesmo servir a Deus? Eles adoravam o Deus da barganha. Isso que me chama a atenção, né? Porque eles falam assim, ó, é inútil servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Você sabe o que é isso, gente? Isso daqui está na moda. Por isso que eu falo, eu não consigo entender quando as pessoas falam assim, ó, o Antigo Testamento não é para nós. Meus irmãos, isso daqui é atual, está na moda. Isso daqui é a teologia da prosperidade pura. Qual que é o proveito? Essa palavra proveito aqui, ela é chave para esse versículo. Porque você percebe aqui que o povo está querendo adorar a Deus, não pelo que o Deus é, mas aquilo por que Deus dá. Que proveito, que vantagem. O que eu vou ganhar adorando a Deus? Qual que é o proveito? E aqui então você começa a perceber que o Deus que eles estão adorando não é o Deus vivo e verdadeiro das Escrituras, mas o Deus que eles criaram na imaginação deles, que é o Deus da troca, o Deus da barganha, o Deus que ele faz uma coisa já esperando receber. E não é exatamente essa teologia da prosperidade que está sendo pregada. Vem aqui, ó, faça isso que Deus vai te dar uma casa nova, que Deus vai te dar um emprego melhor, que Deus vai fazer isso e aquilo. Opa, deixa eu colocar. Então tem proveito, hein? Ah, olha, se for para servir um Deus desse, eu quero. Isso daqui é super atual. Quem disse que a teologia da prosperidade começou agora com o neopentecostalismo? Está aí, ó, em Malaquias, que proveito! Eu quero ver se tem vantagem servir a Deus. Se não tiver vantagem, eu estou fora. Eles adoravam
Um Deus muito diferente. É por isso que é importante, irmãos. É por isso que é importante. Eu sempre bato na mesma tecla. Conhecer a Deus. Leia a Bíblia. Não negocie esse tempo que você tem por dia de ler a Bíblia, de orar, de aprender de Deus. Porque você pode estar vivendo como esse povo. Dizendo que está servindo o Deus vivo, mas servindo, na verdade, um Deus que você criou na sua cabeça, mas não é o Deus que se revelou nas Escrituras. Eles estavam adorando o Deus da barganha e pensando que era o Deus vivo. Ainda mais, eles queriam enganar a Deus. O trágico aqui é que além deles não conhecerem a Deus, eles querem, eu creio que por isso mesmo, eles querem enganar a Deus. Porque eles falam assim, olha, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto. Então, que proveito tem? Termos guardado os seus preceitos. Por que eu disse aqui que eles querem enganar a Deus? Porque a pergunta é, eles estavam mesmo guardando os preceitos de Deus? Às vezes, irmãos, nós somos hipócritas. Às vezes nós chegamos assim diante de Deus e falamos, Senhor, não sei o que está acontecendo na minha vida, eu tenho feito tudo certo. Mentira, Deus sabe. Aqui o povo, nós vimos no capítulo 1, o povo está desprezando a Deus no culto. Deus está desprezando Deus na sua vida. No momento de adoração. No seu dia a dia. Está quebrando princípios e princípios da aliança. E chegam com a maior cara de pau e falam assim, que é inútil servir a Deus, que proveito temos em guardar. Eles não estavam guardando nada. Eles achavam que estavam guardando. Isso é um grande perigo. Nós acharmos que estamos obedecendo a Deus, acharmos que estamos adorando a Deus, acharmos que estamos guardando os preceitos de Deus, quando nós não estamos. Eles estão equivocados, eles estão enganados. É só você ler Malaquias, você vai ver que eles não estão guardando nada. Pelo contrário, eles estão fazendo tudo o que é contra a vontade de Deus. E mais ainda aqui, ó, em andar de luto, ou seja, Deus, você não está vendo não? Olha aqui, ó, como você fala, fazer prova de mim, olha aqui, ó, eu estou guardando os preceitos, e o senhor não está vendo meu jejum não? Em andar de luto? Olha aqui, ó, minhas vestes, ó, porque naquela época quando a pessoa estava de luto, às vezes ela colocava uma veste assim, própria para isso, né? Aí, vocês lembram lá, né? Os fariseus gostavam até mesmo de deixar assim desfigurado, mostrar assim que estava... Exatamente para as pessoas, ao perguntarem para ele, que você está assim, né? Eu tô jejuando, né? Tô jejuando, né? Tem uns irmãos que parecem estar jejuando, né? E estou sabendo que tem umas esposas aí que tá já falando para ele assim, ó, para de jejuar, se veste direito, faz a barba aí que eu quero um esposo bonito. Ontem as mulheres se reuniram lá para falar da beleza delas. A gente vai se reunir um dia para falar da beleza dos homens. Os homens também têm que se cuidar. Para com esse negócio de jejum aí dos fariseus, tá? Corta o cabelo, faz a barba, fica cheirosinho, que a esposa gosta também. Ontem elas estavam lá aprendendo a se apresentarem com maior excelência para nós. E nós também não podemos ficar atrás. Mas aí, andar de luto. Eles estavam lá, ó. Deus, você não está vendo não, ó. Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou fazendo as 7 semanas da promessa, eu estou fazendo os 40 dias lá do sei do que, eu estou jejuando aqui, e aí, Deus? É inútil, ó. O jejum não serve para nada, a oração também não serve para nada. Mas o interessante é que, lá em Isaías capítulo 58, 2 e 7... o povo está passando pela mesma situação. E eles falam, eu estou jejuando, ó, e não está acontecendo nada. E Deus ali, de maneira grandiosa, fala assim, ó, o jejum que eu quero, sabe qual que é? É o jejum da vida comigo. Não é o jejum de aparência, não é o jejum exterior, não é o jejum de apenas abstinência de alimento, é jejum de deixar o pecado e se reconciliar comigo. É o jejum de parar de ser hipócrita e corrupto e ser verdadeiro e honesto. O jejum que eu quero não é o jejum de aparência, é o jejum da sinceridade.
É o jejum da intimidade. É esse jejum que eu quero. Joel, capítulo 2, verso 12 e 14, o povo chega assim diante de Deus e rasga as vestes assim, que era também um sinal de arrependimento. Né? Então eles chegavam de Deus, e rasgavam as vestes, mas não estavam arrependidos nada. E aí o profeta Joel fala assim, ó, vocês estão rasgando as vestes? Porque o princípio é o mesmo que de Malaquias, né? Deus não está vendo aqui, eu estou rasgando as vestes, estou arrependido, vocês estão rasgando as vestes? Então faz um negócio melhor, rasga o coração. Joel fala. Eu quero o coração rasgado, eu não quero as vestes, eu quero o seu coração rasgado, o seu coração quebrantado. Eu quero volta para mim. Eu quero vida comigo. Eu não quero teatro. Eu não quero insinuação. Eu não quero faz de conta, eu não quero máscara. Eu não quero que você rasgue a sua veste, eu quero que você rasgue o seu coração. Em Mateus capítulo 23, verso 23, você vai ver que isso no Novo Testamento, Jesus lida com isso também. Eles estão lá dando o dízimo, para vocês verem que foi maravilhoso, né, domingo passado. Muitas pessoas falaram que saíram daqui vendo o dízimo de outra maneira, né? Que não é dinheiro, mas é amor, é aliança com Deus. Porque se a gente pensar nisso daí, Jesus vai condenar lá os fariseus, eles davam o dízimo até do hortelã, ou seja, lá do cumim, do hortelã, assim, coisa que ele produzia, às vezes assim, plantava lá na casa dele, que não necessariamente, que não era o ganho de onde vinha ele, às vezes ele fazia até por hobby, ele queria, até disso ele dá o dízimo, ó, tá aqui, ó, para mostrar que ele era bom. E Jesus deixa claro para eles, ó, vocês dão o dízimo até do hortelã lá, que vocês plantam na casa de vocês, mas vocês negligenciam a justiça, a fé, a misericórdia, que é o principal da lei. E Jesus ali não está falando, ó, deixe de trazer os dízimos. Jesus está falando assim, ó, se vocês são tão zelosos com o dízimo, que não é o principal da lei, então por que vocês não são com a justiça, a fé e misericórdia? Então quando eles falam aqui, olha, nós temos guardado os seus princípios, nós estamos até jejuando, eles estão querendo enganar Deus, porque eles não estão arrependidos nada. Eles não estão com o coração quebrantado de modo algum. É aquele teatro. É aquilo que muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, acontece conosco. Que a gente chora até, fala para o irmão, olha irmão, não sei o que está acontecendo, fala para a pessoa, é minha vida. Mas na verdade é pecado que não é confessado, pecado que não é tratado, coração que não está quebrantado. E a gente está querendo enganar Deus, igual a esse povo. Segunda pergunta, o perverso é feliz mesmo? O perverso é feliz mesmo? Porque eles vão dizer assim, nós reputamos por felizes os soberbos. E eu fico imaginando assim, às vezes vem, né, isso no coração, a gente olha as pessoas que não servem a Deus, parece que estão felizes, mas de fato elas são felizes mesmo? É possível uma pessoa viver sem Deus e ser feliz? É possível ser feliz sem Jesus? Será que o perverso é feliz mesmo? No fundo, ele é feliz? O povo está olhando ali e tendo uma visão superficial e se esquecendo de tudo aquilo que nós falamos na introdução, que isso não é o fim da história. E ele acha que eles estão felizes. E esse drama, como nós já vimos, Asaf passou por isso. Lá no Salmo 73. Jó também chegou um momento que ele pensou, o feliz mesmo é o perverso, é o ímpio, é aquele que não serve a Deus. Mas a pergunta é, de fato ele é feliz mesmo? Porque dinheiro não é sinônimo de riqueza. Não sei se vocês lembram daquele, se eu não me engano, Roberto Jefferson, aquele político lá do mensalão e teve os problemas. E estava falando do dinheiro tudo, e ele teve a cara de pau de dizer que ele não gosta do dinheiro, porque família feliz é família pobre. Família unida é família pobre. E eu fiquei pensando assim, nisso que ele tinha falado, e eu fiquei imaginando assim, e ele falou assim, porque o dinheiro divide,
E ele falou ainda, porque o dinheiro divide, o dinheiro separa. E eu comecei a analisar assim, eu sei que tem exceções, mas para analisar. Puxa aí na memória uma família feliz mesmo, assim, ó, rica. Tem momentos ali, filho, mas o dinheiro divide, o dinheiro separa. A Bíblia fala que o raiz de todos os males é o dinheiro. As pessoas brigam porque tem dinheiro, brigam porque não tem dinheiro. É feliz mesmo? O dinheiro pode comprar um bom plano de saúde, mas não pode comprar saúde. O dinheiro pode comprar uma excelente casa para você, mas não pode comprar um lar. O dinheiro pode te dar um grande funeral. Tem gente lá no Brasil que está investindo pesado, viu? O funeral, quer morrer com estilo. Pagando lá seguro funerário e quer com, já fala, eu quero com mogno, eu quero com mármore. Pode comprar um excelente funeral, mas não pode te levar ao céu. O ímpio é feliz mesmo? Terceiro, o perverso é próspero mesmo? Os que cometem impiedade prosperam. Eles são prósperos mesmo? Será que a prosperidade não vinda de Deus é prosperidade mesmo? Será que isso é prosperidade? E aí eu venho aqui nessa questão da prosperidade do ímpio, e eu tenho que colocar 3 coisas importantes para você entender isso. Essa pergunta aqui, se eles eram prósperos mesmo. A prosperidade do ímpio não é sinal do agrado